Acabou pro Colorado, Inter perde pro Atlético Nacional fora de casa e termina a 4ª rodada fora da zona de classificação para as oitavas da Libertadores. O maior flop da temporada até aqui. Galo leva virada e perde para o último colocado do campeonato chileno na Sul-Americana. Eu vivi para ter que ler essa manchete, hein? Vasco acerta a contratação de Fernando Diniz. E a gente finaliza o programa com os nossos palpites da rodada. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my champs, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o seu podcast preferido de esportes. Hoje, dia 9 de maio, sexta-feira, sim, um milagre aconteceu. Sexta-feira, Caio Capita está entre nós, então... Até parece. Especial, pô, não é todo dia que a gente tem essa honra, né, de contar com a presença do nosso capitão aqui no programa de sexta-feira, sabe como é, né? Sextou, às vezes... Mano, vocês são mentirosos, hein, mano? Pra alguns, sextou mais cedo, né? Gente que tem outro nível, mas enfim, Caião, que prazer tê-lo aqui, é sempre, pô, de sexta-feira é ainda melhor. Pô, 20 mil sexta-feiras no ano, 19.999 eu tô aqui. Aí feriado que eu nem tava vagabundeando, tava trabalhando, pronto, já sou apedrejado. Mas tô acostumado, né? A vida é assim, mano. Pra elogiar, não tem ninguém. Agora, pra criticar, aparece todo mundo. Normal. E aí, tudo certo? O que você conta de bom? Eu quero saber sua opinião. O povo clama, a nossa audiência clama pela sua opinião sobre o novo Papa. Mano, eu não gostei que a América... Tipo assim, a minha reação... Puta nome, pra começar. Puta nome. Mano, você viu que o Antônio Curti tinha feito uma porra assim? Mano, bizarro, né? Loucura. Agora, vou contar minha reação espontânea. Beatriz falou, viu que temos um novo Papa? Abemos Papa? Daí eu falei, caralho, e aí? Daí ela, é americano. Daí eu já falei, puta, mano, Papa americano, velho. Pô, eu já tava esperando uma parada diferente, tá ligado? Vou confessar, Robert Francis, né? O nome da fera. Um nome de verdade. Pô, não quer. Mano, os americanos já acham que são dono do mundo. Imagina com um Papa americano agora. Acabou. Pô, eu queria que ele fosse de um país diferente, mano. Mas assim, ele, o que muita gente tá falando, né, pela trajetória dele, ele é americano de RG, né? Mas, então, ele é peruano, é isso? Ele fez o trabalho, a maior parte do trabalho dele lá no Peru. Então, tipo, o pessoal até falou espanhol ontem, né? Um trecho. Então o pessoal falou que ele tem assim, um eu não vi o que ele falou, né? Pra deixar claro. Eu não vi o que ele falou, não vi nada. Eu só vi que ele era americano. Essa foi minha reação espontânea do momento. Vamos ver aí, né? Eu não sou um cara muito fiscal de papa, então acho que eu vou deixar ele tranquilo pra fazer o trabalho dele. Que pariu. E o mais legal é porque ele não tava entre os cotados, né? Tipo, pô, quem viu... Você chegou a ver o Conclave? Até hoje eu não consegui ver, cara. Não cheguei. Mas eu vi que tava bastante comentado, né? Hypadaço. Muita gente... Quem assistiu, deixa aí nos comentários. Muita gente viu. Tipo, tinha que fazer tipo um BBB de papa, tá ligado? Ia ser muito louco. O reality show, 20 dias, um mês, vai, pra definir o papa. O vencedor, papa. Quando é que a gente vai criar o nosso, hein? O nosso reality show? O reality. Mano, então, boa pergunta, mano. Tem que parar pra estruturar, porque reality show, pra ser ruim também, é 2, né? Você acha que tá fadado? O Big Brother a cada ano vem caindo ainda mais a audiência, né? A Globo ainda faz o Big Brother porque dá muito dinheiro, mesmo com a audiência fraca. A Fazenda, pô, acho que a última Fazenda boa foi aquela que teve a Juju Todinho, enfim, que ela foi campeã. Foi boa mesmo. Foi campeã. Acho que foi 20, né? Acho que foi 20. Foi 20. Você acha que tá morrendo os realities, mano, ou é só questão de qualidade? Mano, eu acho que não. Tipo assim, em algum momento eles vão ter que tirar algum coelho da cartola e tal, né? Porque, mano, vamos lá, o BBB de 19 foi ruim, foi bem ruim. Aí o de 20 veio os camarotes lá, né? Que eram os famosos. Eles tiraram o coelhinho da cartola, pum, estourou. Aí pegou 4 temporadas, pelo menos 3 temporadas. Não, 20, 21, 22, 23 foram muito boas. Até 23 acho que foi muito boa, é isso. Então, tipo assim, vai ter que mudar alguma coisa, né? Você tem que ir mudando aos pouquinhos, se reinventando. Mano, eu não acho que acaba não, velho. Eu não acho que acaba não. Acho que tem que mudar um pouquinho o jeito de fazer. Mano, a Globo lançou um novo reality, você viu no Globoplay? Não vi. Meu pai com a sua mãe, chama. Que isso? Tipo, Sabrina Sato apresentando, se liga. Basicamente, vários filhos indicaram os pais
solteiros pra, mano, que estão em busca de um relacionamento. Pá. E daí os caras falaram que eles iam lá e tal, só os pais. Só que os filhos foram pra uma outra casa. Então, os filhos ficam numa casa olhando, mano, muita vergonha, né? Olhando os pais flertando e, mano, se conhecendo na casa dos pais, e os filhos que tomam as decisões. Então, os filhos, tipo, indicam os caras pra ir pra date, o cacete. Mano, uma vergonha alheia do cacete. Mas assim, assisti o primeiro episódio, me agradou um pouco. Vamos ver. Lançou agora? Vai, sei lá, uma semana, eu acho. Caraca, não sabia. Então aí... Sabrina Sato no comando. Quem tá procurando alguma coisa pra ver no final de semana, além do futebol, já tá a dica aí. Isso eu não conhecia, não. Até hoje eu tô pra ver aquele lá que se indicou. Ia ver na viagem lá no começo do ano, não consegui ver, depois não parei lá. O que era da Amazon, né, que você tinha falado. Ilha da Tentação? Esse mesmo. Mas, mano, esse vale a pena. Esse mesmo. Tem que colocar aí na lista pra assistir. O público deve estar se perguntando, né? Exatamente. Cadê o Pedrinho? E aí? Acorda, Pedrinho. Acorda, o cara dormiu. Não, mas ó, vamos falar a verdade. Diferente do nosso Caio Capita, que já tá num outro nível, e aí é claro, né? O Caio, quando ele não tá afim de fazer o programa, ele vira e fala, não vou fazer. Aquele tipo de jogador, sabe? Assim, hoje eu não vou treinar. Meio Romário, assim, sabe? Quando resolve, né? O jogador que resolve o jogo. O Pedrinho não é desses. Então, hoje o Pedrinho está fora do programa, porque neste exato momento ele está passando pela cirurgia dele. Pra quem acompanha o programa desde sempre, desde o começo ali, desde do dia 4 de novembro, o Pedrinho vem falando que ele rompeu o LCA, tudo isso. Enfim, chegou o momento dele fazer a cirurgia. Tá rolando agora. Então, deixa aí nos comentários orações, aí todo mundo melhoras pro Pedrinho. Vai lá no Instagram dele, @PHAmoraes com 2 S no final. Mandar mensagem pra ele. E o mais legal, tá? Ele vai fazer cirurgia agora, vai passar por um processo de recuperação, né? De tratamento. Como é que é o nome disso? Tratamento? Recuperação, né? pô. Recuperação. E ele vai ficar um tempinho fora do trabalho. Então ele vai ter mais tempo na rede social. Então a gente já falou pra ele é um perigo. Então, meu amigo, vídeos, entretenimento, ele vai gerar muito. Vai mostrar não só de futebol, mas vai mostrar o dia a dia dele. Então vai ser muito legal. Acompanha. E é claro, a gente vai repostando uma parte lá no @fazemeabraça.cc, certo? Certo. Então é o seguinte, todo mundo aí, pô, pode gastar seu comentário de hoje desejando energias positivas pro Pedrinho. Mandei uma mensagem pra ele agora há pouco, a gente trocou uma ideia. Ele tá meio ansioso, mas ele tá bem. Então, energias positivas pro Pedrinho, porque é só o primeiro passo pra ele voltar a fazer o que ele mais gosta, que é jogar bola, né? Pra quem não sabe, o Pedrinho gosta muito de jogar bola. Então, energias positivas pro Pedrinho. O Pedrinho vai ouvir, né? Então, tamo junto, Pedrinho, meu irmão, é nóis. E eu era craque, papai, eu era craque. Então, ele fala, né? Ele fala. Vamos ver como ele volta dessa lesão aí. Jogava muito. Será que ele volta melhor com o Ganso ou não? O Ganso acabou com o Ganso, né? Mas enfim, ó, só antes de a gente começar a ler alguns comentários aqui, a gente teve muitos comentários ontem. Agradecer demais a nossa maravilhosa audiência. Primeiramente, antes de ler um comentário aqui do Spotify, queria mandar um abraço pro Vitor Rocha. Ele mandou um abraço pra todo mundo aqui no nosso Instagram. Falou, pô, não tô conseguindo comentar no Spotify, não sei porquê. Eu falei, cara, vai lá, comenta, mas enfim, mandar um abraço pra ele. Escuta todo dia a gente. Mandar um abraço pro Caião, pro Pedrinho. E aí, falar rapidinho aqui, ler alguns comentários. Pô, é tanto comentário que eu já não sei mais o que ler. Mas, ô Caião, tem mensagem do Gleiton Souza. Zambo tá perdendo a linha mais rápido do que o gol do Churran semana passada. Tem mensagem do Marcelo, que sempre tá aqui com a gente. Menos de 3 minutos, o Zambolino já perdeu a linha. Do Thiago Fonte, do João Gabriel, da Mila. Esse episódio começou com tudo. Que mais? Mano, vocês brigaram no primeiro instante do episódio. Foi muito bom, né? Não, mas é o Pedrinho que você voltou primeiro, né? Diga-se de passagem. Lucas Pereira, Zambo, torcer para 2 times é ir contra a sua saúde. Isso é verdade. Tá apanhando o Pedrinho falando do Vasco e do Caio falando do Corinthians. E no seu Insta vi que é Steelers ainda. Tamo junto. Te entendo nesse sofrimento com o Corinthians e o Colossal da Pensilvânia. Irmão, tá complicado, velho. Caião também é Steelers, tá? E assim... nos esportes americanos a gente torce pros mesmos times, eu e o Zambolino. Essa é uma boa curiosidade também. Steelers e Heat, né? E Miami Heat, É verdade. Pô, o Caio só errou na questão do Palmeiras, senão a gente combinaria bastante. O cara torce pro Vasco e pro Corinthians, e eu que errei. Mas enfim, tá complicado. Pra quem acompanha a NFL aí, o Steelers tá de mal a pior, velho. Fez troca essa semana, tá porcaria. Zambo Coringol, o que mais? Pô, tinha uns comentários legais aqui, o pessoal falando canalhas querem acabar com o Vascão,
Zabolino, pois é, Luiz Felipe. Tá complicado, velho. Os caras que comandam o Vasco querem acabar com o Vasco. Queria que o Caio Capita me falasse quantos mundiais e brasileiros o Palmeiras tem sem fax. Só pra ver o negócio. Caio Lopes. Ele não fala isso, ele não admite as verdades. Fax, os caras não jogaram o campeonato, né? Caiu do céu o campeonato. Avisa o Pelé que ele não tem campeonato brasileiro. Juliana Menezes, estou de férias no Nordeste e mesmo assim não perco um episódio aqui. PQP, bom demais. Me divirto demais com vocês. Pô, isso é muito bom. Isso é muito bom saber. Mesmo de férias, vocês estão acompanhando a gente. Um abraço pra Juliana. Zambonete virou zambolado. É disso que eu gosto. O pessoal gostou que eu fiquei puto. Aí, os caras gostam, né? O pessoal gosta, né? Zambolino, você é um gênio, mas não tem jeito. Só uma coisa pode salvar o Vasco, a Rede Globo. Meu amigo, a Rede Globo salvar o Vasco. O que a Rede Globo fez com o Vasco nos últimos 25 anos. Ai, tadinho do Vasco! Mano, o Eurico deu um tiro de, sei lá, pistola na Globo, a Globo deu um tiro de canhão no Vasco. Mano, o que você acha que a Globo fez com o Vasco nos últimos anos? A Globo... nos últimos anos menos, mas assim, depois do que o Eurico fez, a Globo ferrou muito o Vasco, mas muito. Contratou jogador ruim, né? Você tá brincando. Botou cara ruim pra jogar. Brincando, velho. Tá brincando. Vai, vamos começar o programa, vai. Falar do Internacional. Caião, que grupo maluco, hein? Esse é o grupo da morte que todo mundo quer morrer, né? Exato. O Bahia tava assim, pra fechar a classificação, conseguiu perder pro Nacional. Em casa. Esse detalhe é extremamente importante. E aí o Inter lá, é claro que é um jogo difícil, mas o Inter não jogou bem, né? E aí perde pro Atlético Nacional, que é um bom time, tem tradição e tal, chatinho, e tá em terceiro, 5 pontos. Então, é um grupo meio mascarado, assim, porque vamos lá. O Bahia é o líder com 7 pontos, beleza? Só que o Bahia joga os 2 jogos fora de casa, mano. O Bahia joga com o Atlético Nacional fora e com o Inter no Beira-Rio. Mano, o Bahia vai ter que somar algum pontinho nesses 2 jogos, porque Atlético Nacional e Inter, que são os 2 times que brigam junto, o Nacional também tem uma chance, mas eu não acho que o Nacional vai chegar, não. O Atlético Nacional e o Inter não se enfrentam mais, então eles não vão tirar ponto um do outro. Se na próxima rodada, vamos lá, o Bahia perde do Atlético Nacional, o Inter ganha do Nacional, o Bahia já tá fora da zona de classificação. Então, é um grupo bem maluco, assim. O Inter não fez um bom jogo. O último gol que o Inter toma é uma loucura, né? A entregada do zagueiro no meio de campo ali. O Fernando também deu um carrinho no segundo gol, tipo assim, meio pro all-in ali. O Inter não jogou bem, o Atlético Nacional foi bem superior e venceu em casa, né? O problema do Inter, do Bahia, nem são esses jogos fora de casa, mano. Esses jogos fora de casa, suave. O Bahia conseguiu perder 3-1 pro Nacional, que era o último do grupo, em casa. E assim, o Nacional só atrapalhou os dois, né? Mano, eu falei na época, na semana, bateram palma pro empate do Inter 3-3 com o Nacional. Esse empate ferrou os caras dentro do grupo, velho. Bota mais 3 pontos aí na conta do Inter. O Inter era líder do grupo, velho. Mais 2. E o Bahia, mais 2. E o Bahia, se botar mais 3, então, tava classificado. Esse grupo tá bem bolado. O Nacional ainda pode se classificar. Mano, muita coisa pode acontecer. Inter e Bahia vai ser uma final, né? Basicamente. Só vai passar um dos dois, né? Só vai passar um dos dois. Agora, do jeito que tá, só vai passar um dos dois. A não ser que o Bahia ganhe o jogo. Se o Bahia ganhar o jogo do Atlético Nacional fora de casa, se classifica. Porque aí vai a 10, o Atlético Nacional não chega mais, que o Atlético Nacional tem 6. Aí, o Inter ganhando do Bahia. Mas, mano, eu acho difícil o Bahia ganhar o jogo do Atlético Nacional lá, tá? Acho bem difícil. Também acho. O pior, por mais que o Bahia esteja na primeira colocação... O pior são os 2 jogos do Bahia, né? Por mais que ele esteja em primeiro, a chance dele não passar talvez seja maior do que a do Inter, que tá em terceiro. Porque o Inter, querendo ou não, ele vai ficar pelo último jogo em casa. Sim. Assim, de qualquer jeito, o Inter vai ficar pro último jogo com chance de classificar. Porque vamos supor que o Inter perde, tá? Pro Nacional lá no Uruguai. Tem Atlético Nacional e Bahia. Assim, qualquer resultado deixa o Inter vivo pra última rodada. O Inter vai depender desse jogo contra o Bahia pra se classificar. Sim. O Inter tem que torcer agora contra o Bahia. Essa que é a verdade. Pra mim, tem que torcer contra o Bahia ou... porque aí é confronto direto, né? Tem que torcer contra o Bahia. Ou torce pro Bahia, tipo, o Inter faz a sua parte, torce pro Bahia vencer, que aí o Bahia já se classifica, e aí o jogo da última rodada vira uma briga só
de primeiro colocado, que é uma... Mano, sabe o que eu tava vendo, Zambolino? Se separar pra olhar todos os grupos da Libertadores, o pote 2 de oitavas pode vir Botafogo, Flamengo, Independente Del Valle ou Barcelona de Guayaquil, LDU, Flamengo, Fortaleza, Inter, Atlético Nacional ou Bahia. Mano, vai ser um pote 2 chatíssimo. Fica em primeiro aí, fica. Então. Olha a vantagem de ficar em primeiro. É brincadeira. Porque, mano, né? Esses times, eles ficam na bacia das almas, mas, mano, alguns vão passar, tá ligado? Alguns vão passar. Sim, mas eu tenho minhas dúvidas se todos os brasileiros vão passar. Tipo, tirando aqui, né, que a gente acha que alguém vai rodar, se Fortaleza, Botafogo, Flamengo vão passar. Então, A gente, na boa, hein? Até vou te trazer um dado, a gente vai falar do Sul-Americano depois, mas assim, a gente teve 14 jogos nessa semana de clubes brasileiros e só 4 vitórias. Porra, Palmeiras, São Paulo. Tem os da Sula, né? Alguém ganhou na Sul-Americana? Não, ninguém ganhou na Sul-Americana. Mas na Libertadores, o Botafogo ganhou também essa rodada. Falta mais um. Acho que não foi na Libertadores, não, mano. Porque se parar pra olhar a Libertadores, Flamengo não ganhou, Palmeiras, Fortaleza, Botafogo e São Paulo. Foram os 4. Na Sula, nenhum ganhou, velho. Nenhum ganhou, exato. Pô, não dá, né? Não dá. É preocupante isso aí. Então, e aí? Mas e aí? Não falam que tá toda essa diferença? Tipo assim, a gente vai falar do Galo. O Galo conseguiu fazer o quê? 1 ponto contra o Deportivo Iquique, é isso? Não, é isso. E 1 ponto. E o Cruzeiro, 1 ponto em 6 contra o Mushuki Runa. Exato. É brincadeira, né? Eu também, assim, e aí tem um outro detalhe, né? As 4 vitórias serem na Libertadores não faz o menor sentido, porque a diferença é muito maior na Sul-Americana do que na Libertadores. Mano, Zambolino, na verdade é uma só, mano. Tem 2 times brasileiros que fazem boa campanha nas competições continentais desse ano, que é Palmeiras e São Paulo. É só Palmeiras e São Paulo, mano. O São Paulo faz uma excelente Libertadores. O Palmeiras se classificou, né? 4 vitórias em 4 jogos. E o São Paulo faz uma excelente Libertadores, tranquilo, primeiro do grupo, já classificado, 3 jogos em casa, 3 vitórias, 1 empate fora. Não, é que eles inverteram, né? Eles empataram com a Alianza Lima em casa, venceram fora. Beleza, perfeito. Campanha excelente. 10 pontinhos, tá ótimo. Exato. Assim, o Palmeiras tem que reza logo pra tirar o Flamengo aqui, que o caminho já fica meio aberto já. 50% já abre aí pro Palmeiras. Sendo muito sincero. Porque você vê, não tem outro time também que tá fazendo uma baita campanha. Pô, não, a segunda melhor campanha é do São Paulo. A segunda melhor campanha é do São Paulo. Tipo, assim, você não tem um time de fora, né, Brasil, que você fala, pô, esse time é muito chato. Você tem o Racing, ok, você tem o Estudiantes, ok, mas assim, não é nenhum time que passa um medo gigantesco, assim, seja no Palmeiras ou em algum outro clube. Do Inter, só pra finalizar, um número interessante, tá? O Inter sofreu 11 gols nos últimos 5 jogos e chegou ao 8º jogo seguido sem vitória como visitante. Então, não sei se dá pra falar que o gás tá acabando, enfim. Oscilação do ano faz parte, como eu sempre falo, mas aquele futebol todo vistoso que, pô, a gente tava colocando no começo do ano. Que a gente plantou, né? Mas com razão que o Inter tava jogando o melhor futebol, as coisas mudam muito rápido, né? Hoje já não é mais. Com certeza já não é mais. Né, então. Pô, eu cheguei a falar aqui que o Inter tinha o melhor futebol do país, velho. Tava jogando muito bem. E aí, basta uma derrota. Tipo assim, depois daquela derrota pro Palmeiras, nem é porque a derrota foi pro Palmeiras, né? Mas depois daquela derrota pro Palmeiras, começou uma oscilação do Inter, pô, muito grande. Patou com o Nacional em casa, depois perdeu pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Então, o Inter precisava se reencontrar, né? Pra voltar a jogar o que tava jogando, a voltar a competir como tava competindo, enfim. Tamo competindo ou tamo competindo? Essa que é a verdade. Não tamo competindo, né? Não tamo competindo, essa que é a verdade. Pra falar de quem não tá competindo também, diretor, roda a vinheta aí pra gente falar do Galo. A sorte dos atleticanos é que o Pedrinho não tá aqui, tá? Mano, ele fez pós-jogo, né, velho? Fez. Eu não tava esperando. Fez. Por sinal, os vídeos dele ontem, sensacionais, tá? O vídeo dele pós-jogo do Cruzeiro, brincando com o Papa, muito bom, velho. Muito bom. O Pedrinho tá... Ele tá pegando jeito. Tá pegando, tá aquecendo. E eu gosto dos vídeos dele no carro, dirigindo. Eu gosto quando ele faz no carro. 3-2 Iquique contra o Atlético Mineiro. O Atlético
Atlético Mineiro que, desde o estadual, desde que levantou a taça do Mineiro, sei lá, pela 52ª vez, alguma coisa assim, 50ª vez, não vou me lembrar de cabeça. 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 41%. A pergunta de milhões que eu tenho pra te fazer é a seguinte: Atlético Mineiro tem Hulk, Atlético Mineiro tem Rony, Atlético Mineiro agora tem Dudu, tem Scarpa, tem Arana, tem Cuca. Até quando? Só que o Cuca... É. Não, o Cuca fica até o final do ano. Não vai abandonar um barco aí. Acho que não. Ele abandona no final do ano, mano. Depois. Não, mas não é ele sair, é saírem com ele, né? Não, então. Mas eu acho que não. Por sinal, a direção do Atlético não tem confiança nenhuma, né? Em nada. Os caras contratam treinador a cada 6 meses. E demite a cada 6 meses. Peças tem. Pelo menos algumas. Umas 5, 6, você pode falar que são peças de, baita renome. Mas dá pra confiar nesse Atlético? Eu desde o começo do ano, venho falando que é... Não dá. Eu achava que dava, mas não dá. Escalação do Galo ontem: Everson, Saravia, Rômulo, Alonso, Caio Paulista. Olha os 2 volantes. Atenção aos 2 volantes: Igor Gomes e Rubens. É sério, pô. Aí Scarpa, Palácios, Bernard e Rony. O Rony, o rústico perdeu o gol ontem, tá? Os caras ficaram felizes pra caramba com ele. Twitter, nossa, mano. Twitter do Galo, os caras tão putos. Mas, mano, esse Galo não é confiável. Eu achava que era. No começo da temporada me mostrava alguns pontos. É que eu acho que eu mais me surpreendi do que me empolguei com o Galo do começo da temporada. Eu fiquei surpreso porque eu achei que o Galo, de fato, não ia brigar por nada e tal. Esse ano, aparentemente, eu tava certo. Depois que eu fiquei errado. Quando eu passei a confiar nesse time e achar que o Galo poderia brigar lá em cima. É um time que tem poucas soluções, que não joga bem, que não oferece perigo, assim, tipo, mano, o Galo não conseguiu ganhar do Deportivo Iquique, mano. 2 jogos. E olha os últimos jogos do Galo. Ganhou do Juventude lá, é um bom resultado, já que é difícil jogar no Alfredo Jaconi. Mas, o Galo não faz um início de brasileiro bom, Copa do Brasil, né? Vamos lá. 2-2 com o Maringá. Brasileiro. 2-2 com o Mirassol. Roubado, hein? Sul-Americana. 1-1 com o Caracas. Ganhou do Botafogo de 1-0. Perdeu do Santos de 2-0 sem competir. Esse jogo aqui foi péssimo. Atlético Mineiro e Vitória. 2-2. Mano. Não. O Galo ganhou do Deportivo Iquique em casa. Tô falando besteira. Ganhou de 4-0. Empatou com o São Paulo. Empatou com o Cienciano. Perdeu do Grêmio. Como é que confia num time desse? Esse Cienciano é nome de grupo de reggaeton, hein? Ah, é? Eu tenho quase certeza. Você é do reggaeton? Eu gosto. Não é o que toca no meu Spotify sempre, né? Mas de vez em quando não é ruim, não. Eu gosto. Um reggaetonzinho te pega, já então. Já foi. Né? Tava mais no hype, né? Na pandemia, assim. Naquela época ali, 19, 18, pegava mais. Hoje deu uma caída, né? Mas eu gosto. É bom sim. Mas enfim, Atlético faz um início de ano ruim. Tirando o estadual, que é aquilo, é importante e tal, mas mascara muitas vezes o futebol que é apresentado. O início do ano do Galo não é bom. A sorte do Atlético é que o Cruzeiro também não faz, que o Pedrinho não me escute, né? Agora, se ele estiver me escutando, ele vai ter um chilique, ele vai ter um troço. Mas que o Cruzeiro também não faz um bom campeonato, um bom início de ano. Então, pelo menos, tira um pouco do peso. Agora, o Cruzeiro tem mais armas pra reverter essa situação e talvez seja até mais confiável de reverter essa situação que o Galo. Ou tô errado? Não, acho que sim. O trabalho do Léo Jardim me parece evoluir mais que o trabalho do Cuca. Então, o Cruzeiro talvez como um todo tenha peças que contribuam mais do que o elenco do Galo. Apesar de você ter Hulk, Scarpa, Dudu, eu acho que o elenco do Cruzeiro ainda é melhor. Isso acho que é uma coisa que eu não comentei. Acho que nunca comentei. Eu esperava muito mais o Scarpa, tá? Sendo muito sincero. Posso estar errado, até queria te ouvir, mas eu esperava muito mais o Scarpa no Galo. Mano, o Scarpa, eu acho que ele talvez não seja um protagonista, né? Ele é um excelente coadjuvante, mas ele precisa dos protagonistas ali do time. Ele foi protagonista, em uma temporada no Palmeiras, que ele fez um excelente brasileiro de fato, mas ele precisa de contribuição. O Scarpa não é um cara que vai te resolver muito o jogo, não, a não ser numa bola parada, né? Sim. Mas eu confesso que esperava mais. Eu gosto do Scarpa. Acho que foi 22, se eu não me engano, você me corrige, que acho que esse brasileirão que ele destrói. E ele foi é bom 22. jogador, tá? Ele é bom jogador, ele é bom jogador. Adoraria ele no meu time.
time. Bom, também... Fala do seu time aí. Fala do seu time aí. Daqui a pouco a gente já vai falar. Daqui a pouco já vai falar. Você jogaria no meu time? Não jogaria. Jogaria sim. Pô, tá brincando, né? Só destacar aqui também a derrota do Fluminense pro nosso querido GV San José, time de nome de faculdade. Brincadeira, né? Isso é um ponto. Você brinca aí, você fica tirando sarro que eu falo do Corinthians e tal, mas os clubes brasileiros estão fazendo um esforço pra sair da Sul-Americana. Nossa, tão mesmo, mano. Tão Daqui a pouco não vai ter mais ninguém. Tão mesmo. Porra. Olha o Fluminense. Fluminense segundo do grupo, com 7 pontos. Primeiro é o Once Caldas. O Corinthians da Colômbia. 9 pontos. Mano, tem algum brasileiro que tá... Nenhum brasileiro tá liderando o grupo, né? Nenhum brasileiro tá liderando o grupo. Cienciano liderando o grupo do Galo. Lanús liderando o grupo do Vasco. Once Caldas liderando o grupo do Fluminense. Muxuque Runa liderando o grupo do Cruzeiro. Godoy Cruz liderando o grupo do Grêmio. Huracan liderando o grupo do Corinthians. Universidade de Quito liderando o grupo do Vitória. Porra, é brincadeira. Não, daqui a pouco vai sair todo mundo, hein? Ou os caras acordam e, tipo, todo mundo falava assim que Sul-Americana virou Copa do Brasil. Libertador já é, né? Mas Sul-Americana virou ainda mais. Os caras tão nessa. Sul-Americana, não sei o quê. Irmão, quem se classificou pra Sul-Americana foi você, mano. Vai melhor no brasileiro que você vai pra Libertadores, porra. Qual não é minha que você tá na Sul-Americana? Exato, tem toda razão. Já que a Sul-Americana é um campeonato de merda, vai lá e ganha. Sim, sem dúvida. É melhor ganhar do que não ganhar, né, pô? Não tem nem como. Até 2 ou 1 é melhor que ganhar do que não ganhar. Enfim, chegado o momento. Diretor, roda a vinheta aí. Bom, o negócio é o seguinte, não dá nem pra eu dar chilique, porque eu já dei ontem. E assim, as forças acabaram já. Gostei que você postou videozinho e tal. Então, eu fiquei maluco, né? Eu fiquei, tipo, sabe aquela coisa que você sabe que vai acontecer, mas quando acontece... Mas o Diniz já treinou o Vasco uma vez, não? Já treinou. Foi muito bem. Foi na Série B? Foi na Série B. E aí? E aí, pô? Pergunta o que aconteceu. Subiu com o Vasco? Aconteceu? Não subiu, né? Claro que não. Cara, poucas não coisas... era ele na Batalha de Itu? Não era ele na Batalha de Itu. Poucas coisas te irritam mais do que ter o Fernando Diniz treinando seu time, é isso? Pô, assim, eu acho que poucas coisas que o Vasco poderia fazer me irritariam mais do que isso. É de um amadorismo, assim, tamanho. Porque o primeiro treinador que o Pedrinho contrata é o Carille, com a justificativa de que o Carille era um treinador minimamente barato e que ele tinha que entender, era um treinador que ia se adaptar ao elenco, que ia fazer o elenco se defender, que era um treinador que, pô, pro elenco que o Vasco tinha, era um cara ideal. O Vasco não foi atrás do Carille de primeira, né? Tentou Renato Gaúcho, tentou outros caras, enfim. Hoje, ele acaba de trazer o oposto do Carille. E eu não tô nem falando de qualidade, de, tipo, pô... Não, tô falando de ideia de jogo. Ele é o oposto do Carille. Então, o que mostra que o senhor Pedrinho não sabe de nada. Tá totalmente perdido. Tá totalmente perdido. Eu, desde ontem, tenho tentado não pensar nesse assunto e tenho tentado não pensar como vai ser os próximos jogos e ter que aguentar o Fernando Diniz como técnico do Vasco. O vídeo que eu fiz ontem, eu espero que daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, o Caio vem aqui, o Caio Pedrinho, e vem aqui me esculachar falando que eu tava errado, chupa, que é isso, que é aquilo. Eu imploro, rezo com todas as minhas forças pra que isso aconteça. De verdade. Porque eu torço pro Vasco, eu não torço pro Diniz, eu não torço pra treinador, eu não torço pra ter razão, eu torço pro Vasco. Agora, isso vai acontecer? Porra, eu acho que não vai, velho. Eu acho que não vai, sendo muito sincero. Esse time não tem condição de ter o Diniz. É uma opinião, eu respeito quem discorda. Eu não gosto do Diniz, não gosto. Ele tem mérito que ele ganhou a Libertadores. Tá bom, eu não tô tirando mérito, não tô falando que ele é horroroso, tô falando que ele é igual o Carpini, não, nada disso. Ele tem o mérito dele. Só que eu, particularmente, não gosto. Eu acho um cara teimoso, um cara que ele tem o estilo dele e ele não muda. Ele não vai mudar. Se o Hugo Moura fizer a cagada que ele fez contra o Palmeiras, ele vai elogiar, ele vai falar, cara, tomamos gol, mas a gente tentou, porque a gente tem que sair. Ele é um cara extremamente cabeça dura. Ser cabeça dura é muito bom, e é muito bom em partes, você tem que saber a dose. Ele é um cara totalmente... ninguém convence ele de que ele tá errado. Ninguém convence ele. Qual foi o último... O Diniz tem o trabalho muito bom no Fluminense.
Fluminense só. E uma parte do São Paulo, onde ele perde um título, um dos títulos mais ganhos. E no Audax? Porra, o Audax, o Doriva também fez um puta trabalho. Ué, mas então, fez. Tudo bem, mas, pô, o Audax ele fez um trabalho num ano, porque nos outros anos não foi bom também. Vamos lá, eu tenho muita curiosidade de ver como vai ser o Fernando Diniz com o Vasco. O Vasco com o Fernando Diniz, né, no caso. Vai ser um entretenimento assim, maravilhoso. Uma das coisas... Uma das 19 clubes vai ser um entretenimento que eu mais criticava no Diniz, você sabe que eu sempre fui muito crítico do Diniz, é que ele não se adapta aos caras que ele tem. E aí passa muito pela teimosia que você falou. Pô, não faz o menor sentido você ter João Vitor, Hugo Moura, quem que é o outro zagueiro do Vasco? Lucas Freitas. E você querer sair jogando com bolinha no pé de um jeito que, porra, os caras não podem dar chutão. Eu acho que ele evoluiu em vários pontos. E eu acho que você pega um recorte do Diniz muito lá atrás. Pô, nem sei se esse trabalho dele no Cruzeiro é muito parâmetro, mas, pô, algum mérito ele tem de ter ganhado a Libertadores, ou não? Tô maluco? Não, claro que tem. Então. Só que é um mérito que ele começou um trabalho em 22. O Fluminense contratou bons jogadores. O time do Fluminense não era ruim. Era um time, pô, extremamente vamos lá. técnico. Qual você acha que é o melhor jeito pro Vasco jogar? Qual que é o melhor jeito pro Vasco jogar? Sim. Cara, eu vou ser muito sincero. Não é o melhor jeito. A questão já não é nem o melhor jeito do Vasco jogar. O Vasco precisa começar a jogar. Tem um grito pra quem assiste jogo. Claro, não precisa ser vascaíno, mas pra quem assistiu alguns jogos do Vasco já deve ter escutado. A torcida do Vasco, quando o Vasco tá muito mal, e assim, tipo, mal normalmente já tá, né? Meio padrão. Mas quando tá muito mal, a torcida começa a gritar a seguinte frase: Ei, Vasco, vamos jogar. E aí vem São Januário inteiro gritando. Eu, particularmente, nunca vi outra torcida gritando isso aí. Nunca vi. É tipo um grito de socorro. Ou seus animais. Vamos jogar ou não vamos? O Vasco precisa jogar bola. Não é nem o estilo que vai jogar. O que eu acho é que o estilo que o Pedrinho tá contratando é um estilo que não dá certo pro elenco limitadíssimo que o Vasco tem, pro desespero que o Vasco tem, porque o Diniz não é um cara que vai solucionar o problema agora, ele precisa de um trabalho a longo prazo. Ele é um cara que, pra você contratar o Diniz, você tem que ter a cabeça de que nos primeiros 6 meses, pode dar tudo errado. Se der tudo errado, eu vou mantê-lo. O Vasco não tem esse tempo. O Vasco precisa lutar pra não cair. Se der tudo errado, é Wagner Mancini na cabeça, mano. Você tá com medo? Fala a verdade. Claro que de rebaixamento? Pô, eu tô com medo todo ano, pô. Meu pai sempre fala, vai começar o Brasileirão, ele fala, tipo, o Vasco sempre ganha primeiro jogo, né? Primeiro jogo, segundo jogo, sempre ganha. Primeira frase quando acaba a primeira vitória do Vasco no Brasileirão do meu pai é: faltam 42. Essa é a verdade. O Vasco virou isso aí, pô. E agora faltam... É 45, né? Agora faltam 38, hein? Faltam 38, é essa conta. Infelizmente, pô, dizer que eu não tô com medo, tá maluco, óbvio que eu tô. Eu perguntei por que você acha que como o Vasco deveria jogar, porque numa situação normal de temperatura e pressão, um time que briga pra não cair, você responde o quê? Pô, eu acho que o Vasco deveria jogar no contra-ataque, fecha a casa e joga na porra do contra-ataque. Só que tem um problema. Não tem ponto. Os dois melhores jogadores do Vasco, não dá pra jogar em contra-ataque, que é Coutinho e Verratti. O único cara decente que o Vasco tem pra jogar no contra-ataque é o Nuno Moreira, que nem é um cara tão rápido assim. Não, o Adson, Vasco, né? Pegar você tá considerando o Adson minimamente decente, né? Do time do Vasco. Vai falar o quê, velho? Vai falar o quê? Eu não sei o que esperar, velho. Eu tenho tentado, volto a repetir, eu tenho tentado não pensar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto que me tira do sério, e eu não tô brincando. Eu até fiz o vídeo ontem, porra, tava fazendo as coisas lá, vendo questão do Papa, tudo. Quando saiu a notícia, na hora eu mandei pro meu pai, falei, cara, eu preciso gravar, eu preciso colocar pra fora, tipo, tudo que eu tô sentindo aqui, claro, de uma maneira muito polida, né, porque eu tava no meio da rua, não podia, assim, sair xingando todo mundo, senão todo mundo ia ficar olhando e tal, mas eu tinha que colocar pra fora, porque os caras conseguiram, velho, conseguiram. Eu me lembro da primeira vez, eu me lembro como se fosse hoje, da cena, eu estava numa padaria quando anunciaram o Diniz, eu lembro de falar pros meus amigos, tal, falar pra um monte de gente, falar, meu, não vai ser o Diniz, pelo amor de Deus, não é o Diniz, anunciou o Diniz, eu fiquei maluco, não fez nada no Vasco, e aí vai ser um momento marcante, vai ficar, tipo assim, vai ficar na minha memória, como ficou a padaria, vai ficar o dia de ontem anunciando o Diniz. Pô, é isso aí, velho. Eu não desejo boa sorte pra ele, porque... Ele vai te calar, Zambolino. Ele vai o quê? Vai te calar. Tomara. Eu adoraria vir aqui e falar, Diniz, me perdoa, adoraria mesmo. Com todo o amor do mundo, adoraria. Eu pago a aposta, faço o que vocês quiserem. Mas isso não vai acontecer, não.
É complicado, velho. É complicado. Juro por Deus. Nessas horas, antes de a gente pôr os acréscimos, eu só penso naquele áudio que tem no Instagram. Meu irmão, eu queria ser surfista. Não queria gostar de futebol, não. Queria ser aqueles caras que ficam na praia. Tem umas horas que gostar de futebol é complicado. Diretor, roda a vinheta aí. Vamos pros palpites da rodada. Caião, pra finalizar o programa, então, vamos com os nossos palpites da 8ª rodada do Brasileirão. Vamos comer com o seu, daqui a pouco a gente coloca o do Pedrinho aqui. Boa. Vamos começar com Fortaleza e Juventude. 1-0 Fortaleza. 2-1 Fortaleza. Mirassol e Corinthians, cara, jogo... Caraca, jogo chato, hein? 1-1. Jogo chato. 1-0 Corinthians. Grêmio e Bragantino. 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio também. Vitória e Vasco. Começou a copiar, né? Começou a copiar. Não. Fala aí, Vitória e Vasco. Cara, eu vou confiar no milagre, tá? 1-0 Vasco, gol. É a estreia do Diniz? Não sei. Sei lá quando vai sair jogando. Vai sair jogando e lá no Barradão. Tá caixa. Mano, esse jogo aí vai ser 2-1 pro Vitória. Flamengo e Bahia. Bom jogo, hein? Flamengo e Bahia. Bom jogo. 3-0 pro Flamengo. Apesar de que o Bahia tá jogando mais. Mas assim, esses joguinhos aí o Flamengo passa o carro. 1-1. Sport e Cruzeiro. Pepa caiu, né? 1-0 pro Cruzeiro. Lógico, porque se o Pepa não caísse, quem ia cair era o Sport. 1-0 Sport. Palmeiras e São Paulo. 1-0 pro Palmeiras. São Paulo que adora complicar a vida do Palmeiras, hein? O jogo é em Barueri, tá? Só pra te ajudar. Ah, pelo amor de Deus também, hein? Ué, você vai jogar? Não, mas também não dá, Você vai pro jogo torcer? Não dá. Pô, você vai pro jogo torcer? Pô, tá reclamando do quê, então? Eu não sou dessa linha aí, eu entendo que, pô, não tem show e tal, faz parte. Agora, também não dá pro Palmeiras só ficar jogando Barueri, pô. Eu tô muito puto, mas você especificamente não tem nada a ver com isso. Então só dá seu palpite e passa pro próximo. Porque você não vai torcer, você não torce pra nenhum dos times, você não vai jogar, então você vai no jogo com isso. Vou. Infelizmente, mano. No Dia das Mães ainda. Pô, 5:30 da tarde é o jogo, hein? 2-1 Palmeiras. Boa. Atlético Mineiro e Fluminense. Nossa, mano, que jogo difícil, hein? 2-1 pro Galo. 2-2. Botafogo e Internacional. Jogo bom, hein? 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Eu ia falar, não te copiando. Não tô te copiando, eu juro pra você. Santos e Ceará, pra fechar a rodada. Segunda-feira, né? Mas já vamos deixar aqui. No Allianz, esse jogo. Exato. 2-0 pro Santos. 1-1. Fechado? Vamos ouvir o Pedrinho? Vamos, vai. Bota ele aí. Bom dia, meu mano Zambolino e Caio Capeta. Pô, Zambolino é foda. Por causa da discussão de ontem, ele deu uma de Leonardo Jardim e barrou eu do programa hoje, é foda. O cara não deixou eu participar hoje. E, pô, agora provavelmente eu devo estar entrando na faca. Mas eu, obviamente, que eu não vou deixar o meu palpite pra lá, né? Tenho que cravar. Afinal, eu tô na lanterna. Vamos lá. Fortaleza e Juventude. Isso aí é 2-0 Fortaleza. Mirassol e Corinthians. 1-1. Vitória e Vasco da Gama. Nossa senhora. 1-1. Grêmio e Bragantino. 1-0 Grêmio. Flamengo e Bahia. 2-0 Flamengo. Esporte e Cruzeiro. Aí não tem como, né? É o cabuloso. 2-1 Cruzeiro. Palmeiras e São Paulo, 0-0. Atlético e Fluminense. O galão da marcha, depois de tomar um sapeca do time do Avaí, o Ula aí, vai perder esse jogo pro Fluminense de 1-0. O Botafogo Internacional vai ficar 1-1. E o Santos vai ganhar do Ceará de 2-1. Esses são os meus palpites. Bom final de semana pra todo mundo. É isso. Tá aí o nosso Pedrinho inventando coisa, como sempre, né? Mas dando os palpites. Já deve estar fazendo cirurgia. Deixa aí nos comentários todo mundo. Entrando na faca. Entrando na faca. Mas é isso aí. Final de semana tem muito jogo bom, principalmente Palmeiras e São Paulo, o jogo da rodada, né? Não tem jeito. Caião, segunda-feira estamos de volta, hein? Zambolino, bom fim de semana. Feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil aí. Feliz Dia das Mães pra sua mãe, Zambolino, pra mãe Obrigado. Do Pedrinho, pra minha mãe, obviamente, pra minha sogra, pra minha avó, pra mãe de todo mundo. Um beijo pra geral. Bom fim de semana. É nóis. Beijo pra todas as mamães espalhadas pelo mundo, pelas mamães dos nossos queridos e amados ouvintes e pra todos, a mãe do Pedrinho, mãe do Caião. Pô, diferente do Caio, é uma pessoa maravilhosa. Às vezes que a gente se encontrou, sempre extremamente educada. E pra minha mamãe também mandar um beijo
beijo pra ela. Dona Marisa. Segunda-feira tamo de volta, hein, senhores? Não esquece de seguir o Caio nas redes sociais. Se você não segue ainda, você é maluco. Vai lá, com mais de 600 mil seguidores, o nosso Capita já tá. @Caio Capita. Seguiu Faz o Me Abraça, @fazmeabraça.cc. E o Pedrinho também, tá? Já dá lá aquela moral pra ele. PHA Moraes com 2 S no final. Faz e Me Abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.